E agora eu quero trazer aqui para vocês. Justiça arquivação de Maria do Rosário contra Jair Messias Bolsonaro. Ele foi acusado de injúria por declaração sobre a deputada. O juiz Francisco Antônio de Oliveira, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília, arquivou a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro sobre aquela declaração feita a Maria do Rosário em 2014. Segundo ele, houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, porque transcorreram, Adrilho e Jorge, 3 anos sem que tenham ocorrido outras causas de interrupção e suspensão do feito. Assim... Basicamente, né? Oi? Prescreveu por tempo. Prescreveu. Quando prescreve é o seguinte, não tem exame de mérito. Pois é. Não tem exame do caso em si, da matéria. E qual que é o problema disso, né? Você percebe como, olha isso, 2014, a gente está em 2023, Adriles. O poder difamatório que a utilização do aparato judiciário tem contra um político com a ajuda da imprensa. Exatamente, Marquito. Isso bem arquivadinho, eles só esperaram tirar o foro pra botar em cima de novo do Bolsonaro. Pois é, exatamente. A gente está falando de reforma do judiciário para que o sujeito, o cidadão, não seja constrangido pela justiça e esse constrangimento que reverbera o quê? Tudo bem, o Bolsonaro foi eleito presidente da República, mas a pessoa pode ser colocada em execração pública, em lixamento virtual, pode perder o emprego, pode sofrer sanções sociais, familiares, de amigos. Ou seja, existe uma série de condenações subjetivas sociais que uma acusação dessa, estabelecer uma banalidade em relação ao estupro, pode causar com a pessoa. E o caso do Bolsonaro é elementar nesse sentido. Olha, até onde eu sei, e eu não sou um jurista, imputar crime, um falso crime a alguém, é crime. Quem foi ofendido nessa história foi o Bolsonaro, que foi chamado de estuprador. O contexto, para vocês que não lembram, é muito simples. Ele estava criticando a possibilidade de libertação do Champinha, de diminuição de pena por causa que ele era um menor de idade. O Champinha é um estuprador abominável. Se eu disser o que ele fez aqui, tortura com um casal, tortura com uma menor de idade, estuprando a menina na frente do cara, é uma coisa assim, inimaginável em qualquer critério humano. E a senhora Maria do Rosário estava defendendo o cara. Eventualmente, ela chamou o Bolsonaro de estuprador. O Bolsonaro perdeu a cabeça e falou, você é muito feia, você não serve nem para ser estuprada. Ou seja, ele fez uma piada vulgar, grosseira e chula. Mas quem foi ofendido foi ele. Quem estava defendendo o estuprador era ela. Quem deveria processar a Maria do Rosário, e a meu ver, ela deveria ser condenada por imputar um falso crime, é ela. Mas a justiça penal, politizada, estabeleceu que o Bolsonaro foi chulo, vulgar, e ele não vai com a cara dele. E aí o cara fica 10 anos com processo nas costas. E aí é absolvido, não por um julgamento de mérito, por uma prescrição, ou seja, por um uso político, ideário do caso do Bolsonaro, para colocar ele como um sujeito chulo, vulgar, machista, apoiador de estuprador, ou seja, passar pano de estuprador, quando ele estava defendendo uma pena mais dura para estupradores em série, como é o caso do Champinha. Ou seja, é a inversão do princípio da justiça a reboque de um interesse subliminar, ostensivo, subjetivo de um determinado juiz, de outros juízes, do STF, de todo mundo. E nada acontece com esses juízes que colocaram a execração pública o nome dessa pessoa, no caso do Bolsonaro. Mas pode falar de inúmeros casos aqui, de anos e anos, a pessoa fica angustiada, constrangida, limitada, às vezes destruída na sua vida social, por causa de uma acusação absolutamente esdrúxula. Então, a reforma do judiciário tem que ser urgente e premente. E eu, como o Marco Antônio disse, como o Suano disse, não vejo nenhum parlamentar tocar o dedo na ferida. E aí o juiz legisla, e legisla em quê? Em causa própria dos poderes de semideus, aliás, deuses absolutos que ele tem para infernizar, constranger e destruir a vida de cidadãos, que é o que está acontecendo no Brasil hoje.